Olá a todos, eu sou Renata Levi das páginas Dona Fada. O molde que nós vamos fazer hoje é o molde desse conjunto que vocês estão vendo nas imagens. É uma saia feita em brim leve e uma blusa feita em musseline. O modelo da saia é um modelo super clássico, um modelo com vários recortes, muito bonito. E a costura em si, tanto da blusa quanto da saia, embora não seja uma costura rápida, não é uma costura difícil. O molde é fornecido para os membros sênior do canal e poderá ser encontrado na página da comunidade. Na descrição do vídeo vocês encontrarão, caso queiram, as informações necessárias para se inscrever na comunidade Dona Fada e receber moldes exclusivos. Na mesma descrição vocês encontrarão também todos os links para as demais páginas Dona Fada, link para a página do nosso parceiro comercial, bem como o cupom de desconto que ele nos oferece para a compra de tecidos. Quaisquer informações que vocês queiram a respeito do molde, da comunidade ou de qualquer outra coisa, deverá ser feita no grupo de suporte ao canal, cujo link também se encontra na descrição do vídeo. Vamos então começar essa nossa costura de hoje. Vamos dar então uma olhada no que nós vamos precisar para fazer essa saia. Primeiramente, o molde não tem margem de costura. No próprio molde vocês vão encontrar essa indicação e algumas outras. Então não deixem de ler o molde. Ele é dividido em várias peças. É uma saia que tem recortes, então nós vamos precisar de 4 peças, por causa dos recortes. Nós temos aqui a parte da frente e a lateral da parte da frente. Elas serão costuradas aqui uma na outra. E temos aqui a parte das costas e a lateral da parte das costas, que também serão costuradas uma na outra. A parte das costas nós vamos cortar na dobra do tecido. Ela não tem costura nas costas, mas tem que acrescentar a costura do cós, barra e lateral. Este molde que eu estou usando é uma mini saia, bem mini mesmo, mas eu fiz o molde para vocês também com a saia até o joelho. Eu estou usando o molde da mini saia, que é para mostrar para vocês como é que vocês aumentam se vocês quiserem. É simples, é só seguir a linha que nós temos aqui no molde e aumentar até quanto você quiser. O molde que vai até o joelho é um pouco mais comprido do que isso. Eu fiz aqui uma saia um pouco acima do joelho, é uma saia curta. Neste comprimento ela não é nem mini nem no joelho, é curta. Neste comprimento ela é mini, no comprimento que vocês vão encontrar no outro molde, ela é até o joelho. Eu fiz os dois porque o aumento é simples, e se você for imprimir o molde que vá até o joelho, você vai gastar muito mais folhas de papel. E para algumas pessoas isso pode ser um problema. Então está aqui o molde da mini saia, que eu aumentei um pouco para vocês verem. O que eu fiz aqui? Eu vou fazer todas essas costuras com costura inglesa. A costura inglesa é aquela costura rebatida que a gente faz pelo lado direito. Para fazer a costura inglesa, eu acrescentei 1,5 centímetros a todas as costuras da saia, menos claro a parte das costas aqui, que é na dobra do tecido. Eu acrescentei 1,5 centímetros em todas as costuras, porque facilita para fazer a costura inglesa. Se você for fazer uma costura normal, você pode acrescentar 1 centímetro só. Na parte do cós da saia, eu acrescentei 1 centímetro só, porque é uma costura simples, onde nós vamos costurar o cós. Nesta barra, eu acrescentei 10 centímetros e vou usar 2 ou 3 de barra, tá bom? No molde da saia que já está até o joelho, vocês também têm que acrescentar todas as margens de costura.
aqui, aqui, aqui e barra. Isso estará tudo explicado no molde. Eu risquei apenas um lado e nós vamos agora costurar. O cós nós não vamos cortar agora. Ele é um cós inteiro, porque nós não temos costura nas costas da saia. Então, nós vamos costurar primeiro todas as partes da saia, são várias costuras. Depois, medir e usar o nosso molde de acordo com a medição que nós teremos aqui. O bolsinho é cortado também com margem de costura. Aqui eu cortei o bolsinho 4 vezes, porque ele vai ser forrado. Nós vamos cortar esse bolsinho, costurar o bolsinho e depois costurá-lo na saia. Então, o que você faz? Eu cortei aqui com 1 centímetro de margem de costura ao redor dele todo. Vou separar 2 partes. Essas 2 partes aqui vão ser o forro. No bolso, vocês vão encontrar essa dobra. Então, depois de você cortar os 4 iguais, você faz a dobrinha, tá bom? Tá aqui, olha, onde é o desenho dele. E aqui você vai cortar novamente, deixando apenas 1,5 centímetro aqui de margem de costura. Com isso, nós temos aqui a parte do direito do bolso, a parte do avesso menor. Como é que você vai costurar isso? Direito com direito, direito com direito. A primeira coisa que você vai fazer é costurar aqui. Então, você vai costurar, deixando cerca de 3 centímetros aberto aqui, você vai costurar aqui até o fim. A mesma coisa do outro lado. Você deixa 3 centímetros aberto aqui e costura até o fim, usando a nossa margem de costura. Esta daqui é a frente da nossa saia. Vocês vão observar que nós temos aqui algumas marcações que se referem ao abotoamento. Vocês se lembram que eu já falei para vocês que em blusa ou camisa a gente deixa 1,5 centímetro, depois 3 centímetros, depois mais 1 centímetro para fazer o acabamento. No caso, é uma saia abotoada até embaixo. Então, essa marcação aqui está com, se não me engano, 2,5 centímetros. Eu não me lembro quanto eu pus. Mas eu coloquei maior do que 1,5 centímetro, que é para ela cruzar mais e não dar problema por ser uma saia aberta na frente. Tá com 2,5 aqui, olha. Esta, então, é a parte da frente, essa daqui é a parte da lateral. A primeira coisa que nós vamos fazer é marcar aqui onde nós vamos fazer a vira para o abotoamento. A vira para o abotoamento é essa linha aqui, tá bom? Estará marcado no molde de vocês. Então, você vem aqui nas 2 partes juntas, faz um pique aqui, desce aqui acompanhando. Caso você tenha aumentado o comprimento do molde, você desce acompanhando e faz um pique aqui também onde será a dobra. Um pique pequeno apenas para você saber onde é que é a dobra. A dobra do acabamento é 1 centímetro, então você nem precisa fazer um pique. Bom, nós temos aqui as 4 partes da nossa saia. Pique aqui, que é o centro da saia, o abotoamento. Aqui será a costura que nós temos na frente. Você vai observar, se for necessário, você marca que a lateral, ela é ligeiramente arredondada. Então, a lateral fica aqui para fora. Nós vamos costurar aqui. Direito, direito. Você vai costurar aqui, olha. Aqui a mesma coisa, a lateral para fora, aqui direito com direito. Deixa eu virar para vocês verem onde tem a marcação. Fez esse alinhamento, você vai costurar aqui. Deste lado, onde nós não temos a marcação feita,
Você vai alinhar bem direitinho aqui a costura e vai fazer a marcação, 1,5 centímetros, que é a nossa margem de costura. E vamos costurar aqui de cima a baixo, aqui de cima a baixo, pelo lado direito. Isso daqui é o direito, isso daqui é o direito, tá bom? Na parte das costas, estão aqui as partes das costas, olha. Aqui é o centro das costas, tá? Que nós cortamos na dobra do tecido. E essas duas partes aqui são as partes laterais das costas. Da mesma maneira como na frente, o lado que é arredondado é a lateral da saia, tá? Então, está aqui, olha, direito, direito. E aqui, direito e direito. Nós vamos fazer a mesma coisa. Direito com direito. Você vai costurar pelo lado direito, de um lado aqui. Vamos colocar o alfinete só para vocês entenderem. Estamos costurando a lateral das costas na parte central das costas, lado direito do tecido, lado direito do tecido. Deste outro lado aqui, a mesma coisa. Nós vamos alinhar e costurar, olha. Direito do tecido, direito do tecido, direito do tecido. No lado que tem a marcação, você já vai acompanhar. No lado que não tem, você vai fazer a marcação do 1,5 centímetros de margem de costura e acompanhar a marcação. Vamos então costurar costas e frente. Estamos aqui com a parte das costas costurada. Nós costuramos, está aqui a nossa costura, que foi feita com 1,5 centímetros, vocês se lembram, e pelo lado direito. Agora eu vou fazer o acabamento, que é a costura inglesa, dessa maneira. Vou rebater essa costura aqui para dentro. Então, eu vou virar para dentro as duas partes. O que eu faço primeiramente? Na parte de dentro, você vai marcar 1 centímetro ou 1 centímetro a partir da costura ou meio centímetro a partir da borda. Eu marquei aqui meio centímetro a partir da borda e nós vamos recortar só essa parte, a de fora não, só a de dentro. Aqui está, olha, eu recortei, vocês podem ver a marca, recortei, estou com a parte de dentro com 1 centímetro, a parte de fora com 1,5 centímetros. O que nós vamos fazer agora, então, você vai pegar essa dobra que nós fizemos, você vai virar sobre a outra e virar para fazer a costura inglesa. Dessa maneira, olha. Acho que tá dando para vocês verem bem, né? É só virar uma sobre a outra e agora passar a costura bem rente a essa borda, de cima a baixo dos dois lados. Sempre lembrando, virou para dentro essa, vira para dentro essa. Se for virar para fora essa, vira para fora essa também. Depois que você fizer essa costura, vamos ver aqui na parte da frente que já está pronta. Elas vão ficar dessa maneira, olha. A costura inglesa, ela vai ficar assim pelo lado direito e vai ficar dessa maneira pelo lado avesso. É uma costura que permite um acabamento muito bem feito. É uma costura reforçada e a visualização dela é bonita. Ela fica com um recorte bonito na roupa. Eu vou aproximar para vocês verem como é que fica. Vocês vejam, olha, é um acabamento super bem feitinho, fica bonito visualmente. E o lado avesso dele fica assim, super perfeito também. Não é uma costura que dê para fazer em qualquer tipo de roupa, mas numa grande parte das roupas ela dá para fazer. Eu só sugiro que se você tiver um molde com, por exemplo, a maioria dos meus tem 1 centímetro de margem de costura, que você amplie essa margem de costura para 1,5 centímetros.
Porque ela foi cortada com 1,5 cm é que ficou nessa largura bonita aqui, tá bom? Bom, então nós estamos aqui, olha, com a parte da frente, já fizemos as 2 costuras. Aqui no abotoamento eu já fiz o que eu disse para vocês. Passei 1 cm e passei de novo onde nós fizemos a marcação, o pique. Então nós estamos, olha, com os 2 lados com um abotoamento bem grande. Você vai pegar o seu molde depois e vai marcar aqui no abotoamento onde é que é a linha do botão e das casas. Aqui é a linha que nós viramos, certo? Então é essa linha aqui, olha. Aqui é a linha do abotoamento. Eu faço uma marquinha aqui em cima, faço uma marquinha ali embaixo, dos 2 lados. Faço uma marquinha aqui e faço a outra marquinha aqui. Isso define aonde é que a saia vai cruzar. Então, olha, alinhamos aqui, alinhamos aqui. A nossa sainha vai cruzar este tanto aqui. A linha dos botões e das casas está aqui, no centro disso daqui. Não vai ter problema dela abrir quando a criança sentar. Então, costuramos frente, passamos a ferro e vamos fazer a mesma coisa nas costas. Já costuramos, vamos apenas terminar este acabamento aqui. O que eu já fiz também estando na máquina? O bolsinho que eu já tinha mostrado para você como nós cortamos. Então nós cortamos, nós costuramos agora ele dessa maneira. Vocês se lembram, um maior e um menor. Eles estão costurados do lado direito. Agora você vai fazer o seguinte, você vai alinhar a parte de baixo aqui do bolso, olha, e vai costurar aqui em volta. A parte da costura que nós fizemos aqui, como eu disse para vocês, nós deixamos um trecho aberto, certo? Então, depois que você costurar, refila toda a costura bonitinho, vira para o lado direito e o nosso bolsinho vai estar dessa maneira, olha. Está aqui a abertura que eu deixei para fazer, para poder virar para o lado direito. Nós vamos costurá-lo na saia. Vamos pegar aqui a parte da frente. E nós vamos costurar na saia, a posição fica a seu critério. Eu vou deixar marcado no molde a posição que eu sugiro. Olha, 1 cm para dentro aqui da nossa costura, do nosso recorte, eu alinharei esse bolso e eu vou costurar 2 vezes da mesma maneira como nós fizemos a costura inglesa aqui. A primeira bem rente à margem do bolso, a segunda a cerca de 1 centímetro da margem do bolso. Nós vamos fazer isso, claro, dos 2 lados, porque vamos colocar os 2 bolsinhos aqui. A maneira de você colocar o bolso de maneira que ele fique completamente alinhado um lado com o outro, nós já temos em outros vídeos, mas depois que eu costurar esse bolsinho, eu mostro rapidamente para vocês como se faz isso. A outra coisa que nós fizemos já estando na máquina são os passantes da sainha. Então eu peguei o tecido, eu normalmente corto um tecido com 4 centímetros de largura e faço os passantes. Esse passante aqui tem 1,5 centímetros de largura, tá? Faço os passantes. Eu tô aqui com as 2 tirinhas. Depois que nós fizermos o cos, nós vamos ver o tamanho que nós vamos cortar esses passantes. Agora que nós estamos então com os recortes já costurados, está aqui, olha, lado direito, lado avesso da parte das costas. Nós vamos pegar a parte da frente e costurar agora a parte da frente na parte das costas, da mesma maneira como nós costuramos o recorte. Avesso com avesso, nós vamos costurar isso daqui pelo lado direito, tá? Então você vai alinhar,
vai fazer a marcação do 1,5 centímetro, vai costurar, vai tirar meio centímetro de um dos lados e fazer a costura rebatida. Nós faremos isso dos dois lados. Está aqui, olha, as duas partes da frente. Nós vamos fazer esta costura, exatamente da mesma maneira como fizemos esta. Com a saia toda costuradinha já, olha, costuramos laterais, todos os recortes, fizemos a dobra. Por dentro ela está dessa maneira, olha, super bem acabadinha. E nós vamos agora então colocar o cos. Vocês têm o molde do cos, mas vocês vão medir esse cos. Isso daqui é o lado do abotoamento, aqui vocês viram que a saia não tem costura atrás, então o cos deverá ser cortado na dobra do tecido. A primeira coisa que vocês vão fazer é medir este cos, o molde, tá bom? Porque ele pode não estar no tamanho exato. E como nós vamos medir isso? Nós vamos medir dessa maneira que vocês estão vendo aqui, com o abotoamento já dobrado. Tá bom? Ele vai ser colocado no abotoamento já dobrado. Então, você vai alinhar aqui o seu abotoamento na dobra, repetindo. Essa daqui é a cintura do nosso cos. Este cos vai ser costurado na cintura aqui pela parte mais larga. Aqui seria a cintura final do cos. Seria isso aqui, olha. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos medir isso daqui e medir aqui o nosso cos. Ele tem que estar do mesmo tamanho. Lembrando que ele também não tem margem de costura. Então, vamos ver aqui, olha. Este é o lado que vai ser costurado aqui. No meu caso aqui, olha, quanto está faltando. Está faltando quase 3 centímetros. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar o cos nesse tamanho. Eu vou acrescentar na dobra do tecido do cos os 3 centímetros que está faltando. Nós estamos aqui com a dobra do tecido, estamos aqui com o nosso cos. A dobra do tecido é a parte das costas. Onde tem a marcação do botão claro é a parte da frente. Você vai alinhar no meu caso, 3 centímetros para dentro. Vocês se lembram que eu medi e deu uma diferença. 3 centímetros para dentro. E nós vamos cortar esse cos acrescentando 1 centímetro de margem de costura ao redor dele todo, 2 vezes. Se você estiver trabalhando com um tecido mais macio, se você estiver fazendo essa saia, por exemplo, em tricoline, você corte também uma intertela. E neste caso, a intertela será cortada do tamanho exato do molde. Só o tecido que terá o acréscimo da margem de costura. Então, se for com o tecido mais fino, ou se a sua máquina for industrial e costurar coisa muito grossa, 2 vezes o tecido com margem de costura, 1 vez a intertela sem margem de costura. E nós estamos aqui, então, com as 2 partes do cos cortada. Esse daqui é o lado direito, Nós cortamos também os passantes que nós fizemos. Eu sempre corto ele com uns 3 ou 4 centímetros a mais. Lembrem-se, o nosso cos aqui já está com a margem de costura, tá bom? O passante vai ser costurado nele aqui. O que nós vamos fazer agora? Eu vou mostrar para vocês uma maneira de colocar os passantes embutidos já no cos, na cintura aqui do cos. Aqui está a nossa saia,
abotoamento dobrado dos dois lados. Aqui é a cintura da nossa saia. O nosso cos, como eu já mostrei para vocês, vai ser costurado na cintura pela parte de baixo. A parte de cima, que é a parte mais estreita, digamos assim, é a parte da cintura final da saia. Então, o que nós vamos fazer aqui? A gente faz um pique aqui exatamente no meio do cos, lado direito do nosso cos. Alinhamos as laterais da saia e vamos fazer um pique no centro da saia também. Um dos passantes deverá ser costurado aqui. Então, você alinha o seu passante nesta posição que vocês estão vendo, no centro da parte das costas da saia. A saia está do lado direito. Vai pegar o seu cos, esse daqui é o lado avesso, esse daqui é o lado direito. Parte mais larga, a parte arredondada para baixo. Direito com direito. Você alinha a marcação que você fez do pique na marcação que você fez do pique da saia, que já está com o passante colocado. Alfineta. Normalmente a gente coloca 2 passantes na frente. A quantidade de passantes que vocês vão colocar fica a critério de vocês, claro. Nós podemos, por exemplo, colocar, nós temos aqui a costura lateral, temos aqui a costura central da parte da frente. Podemos alinhar um passante nessa costura e alinhar um passante ao lado da costura lateral. Ele fica mais ou menos na mesma distância, não vai ficar na mesma distância, mas o importante é que a distância na frente dos dois lados fique a mesma e que tenha um passante no centro das costas, que se você quiser colocar o cinto, é o que segura o cinto melhor no lugar. Então, colocamos o segundo, terceiro, na verdade, passante do lado de dentro aqui da costura lateral, aqui é a costura lateral. Coloquei o passante para o lado de dentro. Do outro lado, a gente faz a mesma coisa. Aqui é a costura lateral, a gente coloca o passante para o lado de dentro. E coloca o último passante em cima, exatamente em cima do recorte que nós temos aqui na frente. Agora, nós vamos costurar o nosso cos no cos da saia, na cintura da saia. Você vai alinhando isso, vocês observem, ele desce. Então, você vai ter que fazer esse alinhamento com alfinete ou com alinhavo, da maneira que você quiser. Mas esse alinhamento deverá ser feito. Alfinetamos, e como uma curva é para baixo, a outra é para cima, no cos, a curva da saia, da cintura é para baixo, a do cos é para cima. Você coloque bastante alfinete ou alinhave, porque ela é mais complicadinha de alfinetar. Vocês vão observar ao fazer isso que vai sobrar o centímetro de margem de costura de um lado, o centímetro de margem de costura do outro. Sobrou um pouco mais aqui, nós vamos tirar e deixar 1 centímetro só. E nós vamos agora costurar, então, segurando o cos na saia e já embutindo todos os nossos passantes. Costurado, nós estaremos com ela dessa maneira. Eu acabei colocando um passante em cada uma das costuras e mais um no centro. Vocês vejam que vocês podem colocar quanto quiserem. O importante é que atrás tenha pelo menos ou um no centro ou 2 nas laterais, tá bom? Que é para segurar adequadamente o cinto. Agora que nós já costuramos direito da saia, direito do cos, você vai pegar o seu passante e virar esse passante para cá. Só que você não vai virar exatamente onde ele foi costurado.
A partir da costura, você vai marcar 1 centímetro e vai virar nesse centímetro. Virou no centímetro, puxa o cos para deixar o cos retinho e alinha ele bem retinho no cos. Alfinetamos. Nós vamos fazer isso com todos os passantes. Você vai marcar 1 centímetro para baixo da linha da costura, virar neste centímetro e alinhar ao cos. Sempre lembrando de puxar o cos para que a costura aqui fique completamente retinha, tá? Não fique para dentro. Nós precisamos costurar o passante no cos bem reto. Depois que nós fizermos isso em todos os passantes, você vai pegar o seu cos, parte de baixo, a parte que é costurada na cintura, parte de cima, a parte que é costurada na parte de cima e que vai embutir a parte de cima do passante. Você vai alinhar centro com o passante do centro e vai costurando ao redor de todo o cos e com isso você vai embutindo o passante aqui em cima também. Uma dica, tanto na primeira costura dos passantes como nessa segunda, vocês depois que alfinetarem, costurem o passante porque você pode visualmente ver se eles estão no lugar correto. Se você vê que um ficou meio tortinho, é só descosturar e colocar no lugar correto. E agora, então, a gente põe a parte de cima do cos. Costurou, nós vamos agora cortar o excesso aqui nos nossos passantes. Dessa forma, nós estamos com o passante embutido, tanto embaixo quanto em cima. E agora nós vamos então fazer esse acabamento, o acabamento do lado aqui do abotoamento na parte do cos. Nós estamos, olha, direito, a costura que nós fizemos é só você dobrar. Esta costura vai ser virada para dentro para fazer o acabamento. Então você vai dobrar e vai dobrar essa costura na medida da outra, tá bom? Dessa maneira, olha. E costurar. Deixa eu fechar aqui para vocês verem direitinho. E vai costurar agora de cima a baixo, obedecendo aqui a mesma linha do nosso abotoamento, centímetros de margem de costura que nós deixamos. Isso será feito deste lado e da mesma maneira desse lado. Você vai virar aqui na mesma medida do de baixo e vai fazer a costura seguindo aqui o nosso abotoamento. Aqui está, olha, nós costuramos então e estamos com ela embutida. Fizemos o acabamento, como eu disse para vocês. Cortamos a pontinha aqui, cortamos a pontinha aqui. E você vai agora virar para o lado direito. Eu estou deixando a margem de costura aqui, que é para deixar um pouquinho mais durinho o nosso cos, tá bom? Se você tiver colocado intertela, você pode refilar todas essas costuras. Então, viramos um lado, viramos o outro lado. O que eu vou fazer agora, eu vou passar a ferro a saia toda, na verdade, mas eu quero deixar essa costura aqui bem alinhadinha, para poder dobrar no lugar exato que ela tem que ser dobrada. Aqui você poderia virar essa costura para dentro e passar uma costurinha segurando. Acontece que nós vamos, depois que virar isso daqui, passadinho a ferro, nós vamos passar uma costurinha aqui em cima. Então, você não precisará fazer essa costura aqui. No entanto, se você quiser fazer essa costura, virar e não passar a costurinha aqui em cima, também pode. Ou as duas coisas, costurar no avesso e depois costurar novamente no direito.
No momento que você for passar tudo isso a ferro, você já aproveita, e aqui é onde nós fizemos a dobrinha, que é o nosso centímetro de margem de costura. Você já passa também. Uma maneira que simplifica bastante a gente fazer este acabamento é você passar uma costura aqui bem na bordinha e já deixar a bordinha feita, costuradinha. Ou você pode também passar a ferro e depois alinhavar antes de fazer a costura final. Mas o nosso primeiro passo agora é passar isso a ferro de maneira que essa costura fique completamente alinhada. Vejam, é isso aqui que eu quero que vocês vejam. Eu dobrei e passei. Essa é uma forma. Você agora alinhava e depois vem aqui por fora e faz a costura final. Eu normalmente, em vez de fazer isso, eu já faço uma costurinha aqui na bordinha e depois só coloco uns alfinetes e faço a costura final. Qual é a diferença? Neste caso, nós vamos ficar com duas costuras aqui por dentro. No outro caso, se você dobrar, alinhavar e depois costurar por fora, é uma costura só. A minha sugestão, que é o que eu sempre faço, antes de fazer este acabamento aqui, tá? Nós passamos, alinhamos tudo direitinho e vamos fazer este acabamento, certo? Antes de fazer essa parte de baixo, o que eu faço? Eu venho aqui na parte de cima, venho na máquina, vou alinhando direitinho essas costuras que eu já passei a ferro e faço a costura daqui de cima primeiro. Eu venho costurando, mantendo o passante alinhado aqui, é o de baixo que fica fora, tá bom? Aqui fica no alinhamento. Você vem costurando todo ele no alinhamento, isso é uma costura de 3 milímetros, 4 no máximo, tá bom? Ao redor de todo o nosso cos. Depois é que eu faço esse acabamento. Por que isso? Porque eu já seguro a parte de cima onde ela tem que ficar. Então eu vou ter uma noção bem mais exata de onde eu preciso dobrar para que o acabamento interno fique de acordo com a parte externa, que é onde nós vamos costurar. E vocês já observam que depois de todos esses acabamentos feitos, o avesso dessa saia está absolutamente perfeito. Não tem uma costura aparente, nada. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é essa costurinha aqui. Depois de feita essa costurinha, é que eu vou dobrar e fazer a costura de baixo. Vejam como é que eu faço. Eu costurei aqui, tá dando para vocês verem, né? Eu costurei ao redor da parte de cima toda. Aqui por dentro, eu, em vez de apenas passar a ferro, eu dobrei e costurei também. Fiz uma costurinha rente aqui. Então, eu já tenho marcado aqui o local correto da parte de cima e já estou com a parte de baixo costurada. A única coisa que eu preciso fazer agora, eu vou alinhando as duas partes, vou colocando o alfinete nessa posição, porque ele está pelo avesso e eu vou costurar pelo direito. Eu vou precisar passar por cima dele. Então, você coloque nessa posição. E vamos fazendo isso ao redor de todo o nosso cos. Alfinetado, eu vou vir aqui pelo lado direito e vou passar a costura. Para passar essa costura, você tem várias opções. Você pode passar a costura por baixo do passante, claro, vai ter que mudar a agulha. Você pode alinhar esse passante e costurar. Você pode alinhar ele mais para cima e costurar e deixar ele frouxo aqui, da maneira como você quiser. Eu prefiro deixar o passante mais frouxo, porque se você colocar um cinto de couro, por exemplo, mais grossinho, ele cabe direitinho aqui, sem ficar repuxando, tá bom?
Então, normalmente, eu prendo o passante, mas nós viramos aqui 1 centímetro, vocês se lembram. Eu volto ele só meio centímetro e passo por cima, deixando ele mais folgadinho. E a opção também de costurar só embaixo e deixar ele solto também é ótima, porque ele fica com mais folga ainda se você quiser colocar um lenço, como cinto, uma coisa mais grossinha. É só passar ferro, ele fica sentado e a costura vai ficar só por dentro. Depois de feito isso, o que nós temos que fazer então é a barra. Para fazer a barra, você vai alinhar aqui o nosso cos, que já está costurado. E vai verificar o comprimento. Vocês vejam aqui, olha, que uma está mais comprida do que a outra. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que marcar uma barra que fique igual dos dois lados. Eu não preciso cortar, tá? Eu venho aqui, olha, e marco, por exemplo, aqui, o comprimento que você quiser. Esta marquinha eu já passo para cá, e com a marquinha aqui já do outro lado eu faço a mesma coisa. Outra opção, nós vamos medir quanto tem aqui. 37 centímetros, 36 centímetros e meio. De um lado, você vem do outro lado e marca os 36 centímetros e meio do outro lado também. Faça essa marca até sair da dobra, tá bom? Como nós fizemos aqui, olha. Porque agora, para fazer essa barra de forma que o acabamento fique mais bem feito, nós estamos com uma saia toda super bem feita. Então, vamos fazer o acabamento do abotoamento também mais bem feitinho. Aonde é a dobra, está aqui a nossa marca, nós precisamos passar ela para o outro lado. Marca. Aqui. Está aqui a marca, olha, você vai virar aonde tem a dobra, você vai virar, alinhar a marquinha que você fez. O acabamentinho aqui já está virado e nós vamos costurar agora nessa marcação que nós fizemos, tá bom? A marcação é essa que nós temos ali para fora. É só seguir reto com ela aqui. Daqui a aqui. Do outro lado, faremos a mesma coisa. Está aqui a marcação que nós fizemos. Vamos seguir um pouco adiante, porque nós vamos virar aqui por cima. Temos que saber até onde virar. Virou na dobra. Alinha uma marcação com a outra. Alfineta e vai fazer a mesma costura agora. Esta medida é a medida que você quer fazer de barra, 2 centímetros, 3 centímetros, quanto você usou a mais para a barra é quanto nós vamos fazer nessa medida. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer este acabamento, vou fazer esta parte da barra, para depois poder fazer a barra, e mostrar para vocês como nós fechamos aqui então o abotoamento. Costurado, nós estaremos com ela dessa maneira. Agora, esta parte de baixo, que é a parte que nós vamos dobrar para fazer a barra. Aqui próximo do final, você vai abrir isso até a costura. E vamos virar para o lado direito, para o lado avesso, melhor falando, a costura aqui que nós fizemos, que é o nosso abotoamento. Aqui você vai dobrar na medida da costura. O que é importante aqui? Você vai dobrar e alinhar isso em todas as costuras que nós temos. Isso é a primeira coisa que você vai fazer.
Olha, aqui é o primeiro recorte, dobrei, alinhei aqui no primeiro recorte. A mesma coisa no segundo recorte. Você vai fazer a primeira dobrinha, fazer a segunda dobrinha, alinhando o recorte. Por que que é importante isso? Porque a saia, a bainha dessa saia não é reta. Então, ela pode dar pequenas diferenças. Se você for fazendo isso reto, ela vai chegar num ponto que você não consegue mais virar, não consegue mais dobrar. Todas as costuras devem ser alinhadas antes de você fazer o restante da barra. Primeiro você alinha as costuras, depois você marca o restante da barra. E o que é importante aqui vocês fazerem também, em virtude de ser uma barra que não é reta, você vai primeiro alinhavar isso daqui e depois costurar. A costura deverá ser feita da seguinte maneira. Primeiramente, você costura aqui a parte de dentro. Então, você vem cerca de 4 milímetros para dentro aqui do nosso abotoamento, faz essa costura de cima, tá bem? Vem fazendo a costura, Chegou aqui no abotoamento, 4 milímetros para dentro, você já sobe costurando esta parte aqui do abotoamento. Depois de feito isso, você vai vir pelo lado de fora do abotoamento, até meio centímetro, você vai vir com essa costura até a parte aqui de baixo e fazer a segunda costura da barra. Ela vai ficar toda com 2 costuras, como nós temos nos recortes. O nosso abotoamento é esse. Eu já mostrei para vocês anteriormente aonde é que você vai colocar o botão e fazer as casas. Tem dúvida, você pega aqui o seu molde, olha, este daqui é a dobra do molde, é a dobra do abotoamento. Então, você alinha a dobra, esta linha aqui é onde você vai fazer as casas e colocar os botões. Casas na parte de cima, botões na parte de baixo, se você for colocar botão. Você pode colocar também botão de jeans, que também tem casa, ou botão de pressão, que não tem casa. E nós podemos agora, então, pensar na colocação do bolso. Poderia ter colocado antes também, claro. Mas como a saia é aberta na frente, não dá trabalho nenhum você colocar o bolso depois dela toda pronta. Então, primeira coisa, você pode colocar bolso na frente e bolso atrás, se você quiser. Em vez de fazer 2, você faz 4. Você pode colocar só na frente, você pode colocar só atrás. E a posição também é o que você achar mais bonito, tá? Eu vou colocar esse bolso alfinetado para mostrar para vocês como é que a gente vai colocar de maneira que ele fique simétrico. Faço uma marca aqui de 1 centímetro, tá? E marco aqui aonde eu quero o bolso, digamos 8, 10 centímetros para baixo aqui da nossa cintura. Alinho na marquinha aqui de 1 centímetro, alinho na parte de dentro da minha costura inglesa, não aqui, ela ficaria muito próxima da lateral, tá? Então, eu alinho aqui na parte de dentro, alfineto e costuro. Depois que você costurou o primeiro bolso, o que você faz? Você pega o segundo bolso, esse aqui é o lado avesso do segundo bolso. Você alinha o segundo bolso sobre o primeiro bolso. Você pega o outro lado aqui da sua saia e alinha perfeitamente também o nosso abotoamento, cintura, barra. Alinhou, você sabe aqui onde, no tato, você sente onde está o bolso, que está alinhado sobre o outro. Você coloca um alfinete e vira. E agora nós temos os 2 bolsinhos alinhados de maneira idêntica.
está aqui a nossa sainha. Local dos nossos botõezinhos. Super bonitinha, um acabamento perfeito, como vocês viram por dentro. Apesar dos detalhes da costura, é uma costura um pouco demorada, mas não é absolutamente uma costura difícil, ao contrário, é uma costura bem fácil. A maior parte das nossas costuras aqui são costuras retas, como vocês viram, e a maneira, como eu mostrei para vocês, de colocar os passantes é facílima, como vocês puderam ver também. Está aqui, olha. Por dentro ela vai ficar dessa maneira como vocês estão vendo. Não tem uma única costura aparente, tudo vai estar super bem acabadinho. E por fora também aquela gracinha de saia que não vai sair de moda nunca. Bem, eu vou terminar para a gente poder fotografar e ver prontinho. Alterações nesse molde não são muitas, tá bom? Eu vou dar algumas ideias para vocês, mas não existem tantas alterações para você fazer. Você pode fazer, como eu já disse, no comprimento que quiser e já mostrei como você altera o comprimento. Você pode fazer essa mesma saia num tecido mais molinho. Isso daqui é brim leve, mas ele é brim, é um pouco mais encorpadinho. Você pode fazer essa mesma saia então num tricoline, por exemplo, dessa maneira, curtinha, com babado embaixo, vai ficar muito bonitinho. Nessa costura lateral, você pode inserir um bolso, fazer o bolso embutido. Nós temos não só o molde do bolso, como a forma de embutir o bolso no vídeo de um short que nós temos aqui no canal, que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Evidentemente, se você for embutir o bolso aqui, você não pode fazer a costura inglesa. Você vai embutir o bolso e depois fazer uma costura rebatida comum. Pode fazer a costura inglesa em todas as outras costuras, em todos os outros recortes, mas não na lateral. Você pode fazer essa saia também sem costura inglesa. Fazer costura comum, rebater e pronto. Como eu já disse, bolso. Você pode pôr na frente, você pode pôr atrás, você pode pôr o bolso só na frente ou só atrás, ou não colocar bolso nenhum. E você pode também, claro, fazer os painéis da saia com cores diferentes, que pode ficar bonitinho também para uma roupa mais infantil, uma roupa mais alegrinha. Bem, esta então é a nossa sainha. O molde dela está sendo fornecido para os membros sênior do canal nos tamanhos de 7 a 15 anos. Junto com o molde, eu estou fornecendo também o molde de uma blusinha. Eu não terminei a blusinha ainda também, falta colocar os botões, fazer o acabamento do viés aqui do decote. Uma blusinha de golinha redonda, super bonitinha, com uma manguinha delicadíssima, arredondada na barra. É um modelo muito bonitinho de blusa. A costura dessa blusa é igual à costura da blusa com nervuras que nós já temos aqui no canal. A única diferença é que não tem que fazer as nervuras, o resto é tudo igual. Então eu não vou fazer vídeo da costura da blusa, tá bom? O molde vai ser fornecido junto com a saia. O detalhe aqui é o seguinte: a saia vai de 7 a 15 anos. A blusa, como é um molde que eu já tinha feito anteriormente, ele foi feito de 7 a 12 anos. Então o molde da blusa tem 3 tamanhos a menos que o da saia. Mas fica super gracinha, né? Este tecido que eu usei é uma musseline, é um tecido bem leve e meio chato de costurar. Então, para quem não tem prática, eu sugiro que costure num tricoline, num tecido que não seja assim tão molinho, tá bom? Mas ficou super bonitinho com a saia, super combinou. Alterações na blusa, vocês já sabem. Se encompridar, vira um chemisiezinho, tá bom? Se encurtar, vai virar um top. Se colocar um franzidinho na cintura e dar um lacinho amarrando aqui, já fica um outro modelinho. Então, alterações tanto na blusa quanto na saia são várias e vocês podem aproveitar os moldes de 1001 maneiras. Era o que nós tínhamos para hoje. Agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo.